vez agradecendo a presença do Kajiwara Sensei nessa noite para mais uma palestra. Então vamos ouvir com bastante atenção a apresentação do Kajiwara Sensei. Vamos onegaishimasu. Palavras do Dharma. Dharma para reflexão. Sutra do Buda da vida imensurável. Quando os seres humanos possuem terras, preocupam-se com elas. Quando possuem uma casa, preocupam-se com ela. Vivem apegados a animais domésticos como vacas e cavalos, ao dinheiro, à riqueza, a roupas, ao alimento, a móveis e empregados. Quando não possuem terras, ficam frustrados e as desejam. Quando não possuem casa, ficam infelizes e desejam-na. Quando não possuem animais domésticos como vacas e cavalos, ou não têm dinheiro, riqueza, roupas, alimento, móveis e empregados, ficam descontentes e ambicionam tê-los. Quando chegam a possuir alguma dessas coisas, outras talvez continuem faltando. Se tiverem estas, não terão aquelas, e assim desejarão tê-las todas. Mas, mesmo que por alguma circunstância venham a possuir tudo isso, o que possuem logo acabará por desaparecer ou será perdido. Sutra Maior da Terra Pura. Namo Boa noite a todos. É com muita alegria e prazer que nós estamos aqui hoje participando neste momento da palestra em português nesse mês de setembro, né? O tempo passa muito rápido, né? Estamos já logo terminando o ano também. Bem, hoje eu vou falar um pouco, né, com a apresentação de slide. Acho que é melhor eu ir para o lado de lá, fica mais fácil. Vou falar então sobre o budismo, claro, né, que é o tema que a gente sempre aborda aqui, mas usando então o slide, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. Atrás, no dia 8 de abril, nasceu um príncipe chamado Siddhartha Gautama. O nome Siddhartha significa então todo o desejo realizado, né? E esse príncipe, ele era assim, de uma clã chamada Shakyas, né, no norte da Índia. Bom, aqui tem, né, algumas figuras para representar então esses momentos de nascimento. Não estou conseguindo. Não, deixa eu. É aqui, tem que ser aqui. Então faz aí, por favor. Então esse príncipe, ele vivia em todo, né, luxo, conforto, tranquilidade, muita fartura, prazer da vida palaciana, né? Tinha de tudo, né? Era jovem, saudável, inteligente, tinha tudo do melhor, bom, né? Então tinha bens materiais, poder e lindas mulheres, né? Assim. Um filho. Chamado Rahula, né? Só que aos 29 anos de idade, ele abandonou tudo que ele tinha, né? A família, a riqueza, o trono, e entrou na floresta, né? Para buscar, através do ascetismo, né? Que é a prática de sacrifício físico, buscar a verdade, né? E durante 6 longos anos, ele vivenciou isso, as práticas mais difíceis
sacrifícios físicos. Nós temos assim, uma representação, né, de uma estátua em que ele está assim, de pele e osso, né? E ele viu que mesmo fazendo esses sacrifícios, não conseguia atingir o que ele buscava, né? Então viu que não era o caminho também a ser percorrido e abandonou essas práticas ascéticas também. Aí resolveu então sentar-se debaixo de uma árvore chamada Bodhidharma, né? Árvore Bo, ou Bodhi, e sentou para meditar. Aí, finalmente, no amanhecer do dia 8 de dezembro, ele compreendeu a verdade. Ele atingiu o estado que nós chamamos de iluminação, que é a compreensão da verdade, das coisas como elas são. E isso sem que tivesse alguém, né, algum mestre, algum instrutor, para orientá-lo, né? E passou a ser então chamado de o sábio do clã Shakyas, ou Buda Shakyamuni, né? Bom, aqui nós temos uma imagem que, depois que ele atingiu a iluminação aos 35 anos de idade, ele resolveu transmitir então esse ensinamento. Primeiramente, ele encontrou com 6 pessoas, né, que tornaram-se seus primeiros discípulos, os 5 discípulos iniciais. E quando então ele resolveu pregar o ensinamento búdico, que chamamos de Dharma, né, aconteceu então de ter um encontro, a união de 3 tesouros do budismo, né? E nós dizemos que neste momento desse encontro, desse início da pregação do ensinamento do Buda, começou o giro da roda do Dharma, né? Bom, os 3 tesouros do budismo são o Buda, que é o ser iluminado, desperto, o Dharma, né, que são os ensinamentos do Buda, e a Sangha, que é a comunidade. Quer dizer, no momento que teve esses 5 monges, né, discípulos, formou-se então o início da comunidade budista, né? Essa representação, essa imagem, essa figura, seria a roda do Dharma, né? Essa representação é como se fosse muito parecido com uma roda assim, de uma carruagem, né? E que também isso deu origem a essa palavra roda do Dharma, que o giro dessa roda faz a transmissão, né, do ensinamento do Buda, quer dizer, o movimento de progresso, desenvolvimento e transmissão do ensinamento. Bom, eu encontrei uma figura interessante, né, que hoje em dia tem bastante carro, mas esse carro, né, não sei de que país que é, mas está com a roda ainda de madeira, né, como se fosse aqueles de carruagem, né? Então, achei bastante interessante e acabei colocando essa figura. Mas o início então do giro do roda do Dharma vem a ser, né, a ideia de que está havendo o desenvolvimento, o progresso da transmissão do ensinamento, né? Só que não é somente a questão da roda, né, de um carro, de um automóvel e tal, que deu origem a essa palavra roda do Dharma, né? Porque na Índia antiga existe uma arma de guerra, né, chamada Kakram, que tem esse formato assim arredondado, circular, e é uma lâmina cortante, né? E como o ensinamento do Buda tem a ideia de que corta, né, que extingue com os males do ser humano, as paixões do ser humano, então aí que deu a origem, né, essa ideia de que essa roda, né, essa arma que chama Kakra seria então o que corta, no caso na guerra, né, o inimigo, mas no caso do budismo seria cortar as más paixões do ser humano, né? Então, com essa ideia aqui teve essa representação de uma roda, né, uma coisa circular. Bom, mas afinal, o que o Buda pregou, né, o Buda Shakyamuni pregou na sua primeira pregação a esses 5 discípulos, né? O que ele pregou foram as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade
chama em sânscrito, né, dukkha. O segundo é samudaya. Terceiro, nirodha. E quarto, marga. Mas aí vamos ver então agora com detalhes o que significa cada uma desses, o significado de cada uma dessas palavras, né? Dukkha significa assim, dor, sofrimento, insatisfação. Então o Buda disse que existem 4 tipos de sofrimentos básicos, né? Somado a mais 4 tipos de sofrimentos secundários, então no total são 8 tipos de sofrimentos existenciais neste mundo humano. Os 4 primeiros, né, sofrimentos básicos, principais, seriam: primeiro, o nascimento, né, a criança, na hora que, né, a gente também, na hora que nasceu chorando, né, e a mãe também, principalmente. Hoje em dia existe parto, né, de cesariana e tal, mas no parto normal seria, né, o sofrimento da mãe, também acontece, né, essa dor do nascimento, né. Segundo seria o envelhecimento, né. Terceiro, a doença. E quarto, a morte. Bom, sendo que os 3, né, seguintes depois do nascimento, a gente, claro, entende, né, comumente que não são coisas agradáveis, são coisas insatisfatórias, né, porque ninguém quer ficar velho, ninguém quer ficar doente, ninguém, claro, quer morrer, mas devido ao fato de a gente precisar passar por tudo isso, então significa que a vida como um todo, no momento que a gente já nasce, né, então já seria sofrimento. Bem, os 4 sofrimentos secundários, né? O segundo grupo de 4 tipos de sofrimentos seria, primeiro, perder, né, separar-se de pessoas, seres, objetos, né, coisas que a gente ama, que a gente deseja, né? Bom, ali eu coloquei algumas figuras. Uma família pode ser unida, né? Hoje em dia acontece também, né, as pessoas se casarem, mas logo estão separando, talvez aconteça esse tipo de coisa também. Mas por mais que a família, né, seja uma família bastante unida, tal, vai acontecer esse fato de a gente precisar deparar com a situação de perdas, né, de pessoas que a gente ama. Joias, né, assim, alguma coisa como tesouro que a gente tem, quer guardar, né, por muitos anos, por muito tempo, no entanto, pode ser furtado, né, pode quebrar. Um animal de estimação, né, dinheiro também, né, vai perdendo valor, tal, esse tipo de coisa. Casa, carros, né, esse tipo de bens materiais que a gente busca também, pode acontecer de estragar, quebrar ou ser roubado e tudo mais, né. O segundo tipo de sofrimento, né, desse segundo conjunto seria encontrar, né, conviver com pessoas, seres, coisas indesejadas, né, coisas que a gente detesta, né. Bom, hoje em dia encontra-se, né, com pessoas que infelizmente cometem males, né, realmente sem pensar na questão de moralidade, ética e tal. Assaltantes, sequestradores, estupradores, né? Tantas pessoas que cometem males, né? Infelizmente acontece. Bom, a questão dos bens ali também, né? Que quebra, que queima, que estraga, às vezes num acidente, né? Uma situação em que a gente pode ficar machucado, né? Pode ficar numa situação de o corpo ficar debilitado, ou fazer com que outra pessoa que for envolvida no acidente também passe por essa situação, ou encontrar com o mesmo, sendo animal, né, de estimação, às vezes o animal acaba nos machucando e tal. Esse tipo de situações, né, de pessoas, seres, que a gente tem que talvez encontrar, conviver neste mundo, né. O terceiro seria então de não alcançar, né, de não conseguir o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente busca, né. A gente estuda, né, para passar no vestibular, né, mas de repente não consegue aprovação, né.
está num campeonato, né, disputando alguma coisa para ser campeão e não consegue atingir esse objetivo. Você gosta de alguém, mas esse amor não é correspondido, né? Esse tipo de coisa a gente não consegue alcançar, né? Não consegue atingir esse objetivo nessa vida. E o quarto tipo de sofrimento secundário seriam que os 5 agregados, né, que formam o corpo, a mente, causam sofrimentos. Então, o que são esses 5 tipos de agregados? Rupa, né? Rupa seria a forma, o corpo, né? Vedana seria a percepção. Sanjna seria sensação. E Sanskara é traduzido comumente como ação, mas dependendo da condição a gente coloca também como reação, né? E Vijnana seria a consciência, né? Bom, o corpo, né? A forma física do ser humano, né? Bom, a gente tem homem, mulher, né? Então, esse corpo físico de cada um está aqui nesse mundo, seria então essa palavra rupa, que é a estrutura que a gente tem nesse mundo, né, físico que a gente está aqui vivendo esta vida, né. O Vedana, que seria a sensação, é a atividade da mente, né, em relação aos estímulos externos, através dos 5 sentidos que nós temos nesse corpo, né, a visão, a audição, olfato, paladar e tato, né. Então você vê as coisas, né, ouve as coisas, né, sente o cheiro das coisas, sente o gosto das coisas e sente o toque, né, através do tato, as coisas que estão ao nosso redor, né. Bom, um exemplo, né, a gente se sente bem, né, fisicamente, tal, agradável, desagradável. Você come alguma coisa e fala assim, nossa, como tá gostoso, né? Sensação do paladar, né? Ou você come e você acha ruim, né? Ou você acha bom, você acha ruim, né? Mal, está quente ou está frio, assim, tato, né? Esse tipo de coisa. Então, tudo isso são, bom, exemplos, é claro, né? De sensações que a gente tem através desses sentidos, né? O Samjara, Jana, seria essa percepção que nós temos das coisas externas, né? Na nossa mente. Então, a mente, né, formula uma imagem, né, das coisas externas com que a gente teve contato e a gente acaba identificando essas coisas que estão fora da gente, né? Então você vê assim, por exemplo, uma vela, né, você identifica aquela forma, né? Então isso tudo são percepções, né, que acontecem. O quarto, que seria o Sanskara, que seria a ação ou reação, é a atividade da mente que faz o julgamento, né, dessa imagem que a gente formulou através de uma coisa que a gente recebeu, esse estímulo, né? Então, através desse julgamento, nós passamos a ter assim um apego, né? Se são coisas agradáveis, se são coisas gostosas, se são coisas que a gente sente prazer e tal, a gente se apega a isso, né? Essa ação que surge dentro do nosso sentimento de se apegar, né? E acontecer o contrário em relação às coisas que a gente sente desagradável, as coisas que a gente considera, né, ruins, chatas, né? Então tem o lado oposto também, que a gente rejeita, né, as coisas que são atividades do julgamento que acontece na nossa mente através dessa ação de perceber as coisas que estão ao nosso redor, né? Bom, por exemplo, a gente vê as coisas bonitas, né? E a gente quer continuar sempre vendo coisas bonitas, né? Não quer ver coisas feias, coisas sujas, né? A gente só quer procura fazer o possível para que as coisas que a gente esteja vendo sejam sempre coisas agradáveis, coisas bonitas, coisas belas, né? Come coisas gostosas, você não quer saber de coisa ruim, né? Você só pensa em comer coisa gostosa, sempre querer coisa melhor, sempre, né? Ouvir músicas, né, agradáveis, por exemplo. Agora, se a gente analisar de uma forma mais ampla, podemos dizer que, né, esse apego, por exemplo, à vida, né,
A gente se apega tanto à vida e não quer saber da morte, né? Não quer ouvir falar sobre a morte, é distância da morte, jovialidade, né? Força, beleza, prazer, né? Então a gente não quer saber do outro lado, né? A velhice, a doença, né? Em relação à saúde, a gente não quer saber da doença, né? Bom, o Vijnana seria a consciência, né? É a atividade da mente que faz julgamento do conjunto do estímulo externo e da reação que está acontecendo dentro da gente, né? É isso que vai formando a consciência no nosso interior, né? Bom, aqui eu coloquei um exemplo, né? Tentei colocar. Que você tem o corpo, né? Bom, ali um pedaço do corpo seria a mão, né? Um exemplo. Aí de repente você encontra com uma situação assim, de um fogo, né? Ao seu lado externo. Aí acontece que você então deparar com esse toque nesse fogo, né? Aí o que vai acontecer? Você vai queimar-se com o fogo. Aí vai surgir uma consciência dentro de você de que, bom, o fogo é perigoso, o fogo é quente, né? Surge essa consciência dentro da gente em relação àquele elemento que está lá fora, que é o fogo, né? Então, isso seria então a atividade que vai acontecendo dentro da nossa mente. Só que tudo isso, é claro, é uma coisa muito rápida, né? Não é que assim você fica pensando, eu vou comer assim. Entende? É uma coisa assim imediata, né? É claro que se você colocar a mão no fogo, o que você vai fazer? Você não vai ficar deixando queimar a mão, né? Você vai tirar fora a mão o mais rápido possível, porque você tem a sensação dessa quentura, desse calor, né? Que até machuca a sua mão, faz com que você sinta essa dor. Então, essa ação, né, reação, de você tocar nesse fogo, vai fazer com que você, claro, tire a mão do fogo, né? Só que dentro do seu interior vai ficar essa consciência de que fogo é quente, fogo é perigoso, né? Você tem que tomar cuidado com o fogo, né? Bom, aqui eu tentei colocar um exemplo também, né? Nós tivemos agora, inclusive, nesse final de semana passada, feriado prolongado, né? Então, no final de semana de feriado prolongado, né, no campo, né, e agora que está bastante quente também, sem chuva, né, o agricultor quer plantar, mas está faltando chuva, né? A terra está muito seca e não consegue plantar. Só que na cidade, né, uma família está planejando viajar para a praia, para curtir a praia nesse sol, né? Aí Rua? só que acontece, né, de repente, de o tempo mudar e vem uma tempestade, um temporal com muita chuva, né? Aí o homem do campo fica feliz com a chuva, né? Que bendita chuva, né? Agora a família que estava planejando a viagem, olha lá, mas que maldita chuva, né? Tá certo? Então a chuva em si, né, a mesma chuva, só que provoca reações diferentes em relação às pessoas. Só que, na verdade, a chuva não é boa nem ruim, né? A chuva em si, ela vai molhar, né, de todo jeito, né? Só que o que acontece é que a nossa mente é que trabalha de uma forma, né, que através do nosso apego, faz com que a gente considere essa mesma chuva, dependendo da situação em que eu estou, né, de acordo com o desejo que eu tenho, né, achar que isso é bom, isso é ruim, né? Então tudo depende da nossa mente, né? A nossa mente é que faz com que a gente se sinta bem ou mal, né? Bom, em suma, então o corpo, né, a forma, encontra-se com alguma coisa externa que traz um estímulo, né, para dentro, e você, através desse encontro, dessa sensação que você tem, primeiramente através desses toques, dessa visão,
esse olfato, paladar e tal, mas que isso provoca, né, através da percepção, né, uma ação dentro da gente, né? Qual seria essa ação? De fazer, formular julgamentos que faz com que surjam consciências, né? Que faz com que a gente haja de uma forma ou de outra, né? E essa consciência é que acabam formando também esses valores de conceitos, né? E muitas vezes, claro, os preconceitos que a gente tem da vida, né? Então, o Buda Shakyamuni esclareceu que o apego que a gente tem, né, a esses 5 agregados, sempre um lado sempre favorável, sempre positivo, sempre agradável, né, desses 5 agregados, na forma, na sensação, na percepção, na ação, na consciência, é que causa o sofrimento. Por quê? Porque na verdade, nesse mundo as coisas não tem somente um lado só, né? Esse lado agradável, gostoso, prazeroso que a gente quer. Sempre existem os dois lados, né? E só que como a gente quer ficar preso somente, né? Tem um apego somente ao lado que a gente julga como sendo coisas felizes, coisas agradáveis e tal. Então é isso que faz com que a gente sofra, né, nesse mundo. Bom, então a primeira parte, né, a origem, né, a dor, né, em si, foi apresentada daquela forma. A segunda nobre verdade que o Buda pregou é sobre samudaya, né? Seria a origem da dor. Então o Buda esclareceu que nesse mundo o sofrimento, a insatisfação, a dor sempre tem uma causa, né? Tem uma origem, né? Talvez muitos já ouviram falar, né, que existem 108 más paixões no ser humano, né? 108. Só que o Buda esclareceu que, na verdade, são basicamente 3 formas, né, de paixões que causam, que originam a dor, o sofrimento no ser humano. Quais são as 3 formas de paixões do ser humano? Primeiro, a cobiça, né, o apego, o desejo do ser humano, né? O segundo seria a ira, né, raiva, ódio, né, são outras palavras sinônimas, né? E terceiro seria a ignorância, a queixa que a gente faz, né? Bem, aí a terceira nobre verdade, né, é que existe a origem, a segunda nobre verdade. Então a terceira seria de que existe uma forma de cessar a dor, né, que existe a cessação, quer dizer, a extinção da dor, a extinção do sofrimento, né? Aí o Buda falou então que você libertar-se do apego, né, abandonar o desejo, é que possibilita acabar com a dor, com o sofrimento, né? Aí a quarta nobre verdade, que é o Marga, seria o caminho para acabar com a dor, com o sofrimento. O Buda disse então que, quer dizer, não só disse, ele praticou, né? Ele vivenciou e incentivou a todos que seguissem os 8 caminhos corretos para se libertar do apego, para abandonar o desejo, né? Bom, os 8 caminhos corretos seriam, primeiro, a compreensão correta, né? Compreender. Tem uma outra tradução que o pessoal fala assim, visão correta, né? Mas comumente é traduzido como compreensão correta, né? O segundo seria o pensamento correto. Terceiro, palavra correta, né? Fala correta, palavra correta. Quarto, ação correta, né? Você agir de forma correta. Quinto, modo de vida correto, né? Sexto, esforço correto. Sétimo, atenção correta, né? E oitavo, a concentração correta, né? Então, esses 8 tipos de caminhos, né, de ações que a gente deve procurar fazer da forma correta, seria a forma de a gente desapegar, de a gente abandonar, né, o sofrimento desse mundo, né?
Bom, aqui eu coloquei de volta, né, a representação então da roda do Dharma com essas 8, né, arestas que mostram esses 8 caminhos a serem seguidos. Então, como é uma ação, né, são práticas que a gente tem que fazer, então isso requer então movimentos, né, dentro da gente, em termos de sentimento, em termos de ação também, né, de a gente fazer as coisas, porque no momento que a gente está falando, da forma como a gente está agindo, da forma como nós estamos pensando, na verdade, tudo isso tem resultados, tem movimentos que a gente está fazendo, né? Então, essa representação de colocar a roda do Dharma, que seria então essa questão, né, de girar a transmissão do ensinamento do Buda, seria então justamente essa ideia de que esses 8 tipos, né, de práticas que a gente deveria estar sempre tentando fazer, seria o caminho para seguir, né, essa vida como o giro da roda, né, de uma carroça e tal, que vai tendo esses movimentos progressivos da nossa vida, a nossa vida em si, para a gente seguir, né, corretamente, seria então essa representação, né, de colocar na roda do Dharma esses 8 caminhos, tá? Aí o Buda falou, né, então, que tudo existe, é um dos extremos. E você fala assim, nada existe, é o outro extremo, né? Então o que nós devemos, na verdade, abandonar, né, afastar-se desses 2 extremos e seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? Bom, ali uma balança, né, para a gente colocar, que muitas vezes a gente fica só pendendo só para um lado só, né? Então, em vez de ficar só, né, do lado do prazer, da alegria, da felicidade e tal, na verdade, como existem os 2 lados sempre, o importante é buscar o equilíbrio das coisas, né? Então, eu coloquei uma representação dessa balança para tentar apresentar isso, né? Esse conjunto de 8 caminhos corretos, né, são práticas, né, para a gente, quer dizer, o conjunto é a prática para se libertar do apego e desejo, né? Então seria o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, como apresentei então através da balança, né? Bom, eu vou falar um pouquinho agora, já na verdade está quase finalizando, né, as 108 paixões do ser humano, né? Originalmente, claro, né, basicamente são 3 formas de paixões do ser humano, mas como é que então chegou a este número de 108? Alguém já teve alguma ideia assim, como é que chegou a esse número de 108? Então eu encontrei, né, uma explicação, né, de que como seria esse cálculo. Bem, vocês sabem que existe, né, através da representação do Juzu, né, o Nenju, que tem 108 pontas. Bom, esse aqui, claro, não tem, mas o oficial, na verdade, tem 108 pontas, né? O número de toques do sino na virada do ano é dito assim que tem que tocar 108 vezes, né? Então, esse número de 108 que é dito no budismo, como é que a gente chegou a este número, né? Dizendo que são 108 más paixões do ser humano. Então, no budismo é reconhecido, né, 6 sentidos do corpo, né? Assim, além dos 5 que já foram apresentados, a consciência também, né, é colocado como sendo um sentido interno, né, da gente. Então, os 6 sentidos seriam, né, a visão, a audição, o olfato, paladar, tato e a consciência como sendo 6 sentidos do ser humano, né? Então, cada um desses 6 sentidos podem ser associados a 3 formas de sentimentos, né, que a gente sentir agradável, desagradável ou assim, indiferente, né? Então, se são 6 vezes 3, são 18, né? Então, totalizando 18 formas de sentimentos que a gente pode ter. Aí, por sua vez, cada uma dessas sensações, né, essas 18 formas de sensações, podem ser considerados ligados ou desligados do prazer. Encontrei essa explicação, assim, desse jeito para a gente. Aí, sendo assim, né,
se são 18 vezes 2, seriam 36, né? Então, podemos dizer que são, nesse cálculo já, 36 paixões do ser humano. E essas 36 paixões estão ligadas ao tempo, né? No presente, passado e futuro, né? Aí fica 36 vezes 3, seria 108 paixões do ser humano, né? Então essa seria a ideia, né, de como a gente conseguiu chegar a esse número de 108 más paixões do ser humano. Tá. Bem, a apresentação em si, né, de slide, foi isso. Eu pensei que ia conseguir falar um pouquinho mais devagar. Aconteceu todo esse transtorno, para mim, desculpa, né, através da apresentação, mas são 108 más paixões que a gente comumente fala, mas como disse o Buda, né, o básico mesmo são 3 formas de paixões que a gente tem, né, são, né, a cobiça, né, o apego, o desejo, a ira, né, a raiva, o ódio, e a ignorância, né, a queixa que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, essas 3 formas de ações negativas que tem dentro da gente, que faz com que a gente sofra nesse mundo, né? Tá certo? Bem, das 8 formas, né, de caminhos corretos, eu vou tentar, na próxima oportunidade, apresentar de uma forma mais assim, concreta, fazer o possível, né? Porque acho que visualizando fica mais fácil de vocês colocarem na mente, né, e tentar guardar alguma coisa, né? Da vez passada, né, como a gente apresentou sem um slide, né, o texto, ficou bastante, talvez, difícil, né, o entendimento, mas eu espero que esse de hoje, né, tenha sido um pouquinho melhor, né, porque essas imagens, assim, hoje em dia a gente procurando na internet, felizmente, né, a gente encontra algumas imagens interessantes, e se puder colocar sempre assim para demonstrar, né, para deixar mais concreto, visível, né, para vocês poderem ter uma noção melhor, acho que facilita bastante. Eu vou tentar me esforçar bem mais para fazer com que isso possa sempre acontecer, né? Bom,